muito grato a Deus pelos diversos ministérios que existem aqui na nossa igreja e que trabalham em prol do reino. Quando você chega aqui, você já tem o ar ligado, você já tem toda a estrutura do culto, você senta, você recebe, isso tudo. Por trás disso tem pessoas que estão trabalhando, que têm se dedicado, que não tem a intencionalidade de servir, adorar a esse Deus. Então, coloque isso diante do Senhor no ano que está iniciando aí, fevereiro. O que o Senhor quer que você faça para a glória dele. E isso é muito importante, porque isso exalta e glorifica a Deus. E outra coisa, coloca você dentro de um ritmo eclesiástico, que você começa a formar novas amizades, relacionamentos, entender como é que é a mecanicidade de uma igreja. Que não é só chegar, sentar, levantar a mão, cantar e ir embora. Tem toda uma mecanicidade a igreja. E quando a gente está dentro do ministério, a gente começa a compreender isso, porque você vai começar a participar de reuniões ministeriais, de estudos ministeriais, enfim, de tanta coisa, como por exemplo amanhã, todos os líderes da nossa igreja, nós teremos uma reunião aqui amanhã para alinhar o ministério para o ano de 2025. Então é importante você colocar a sua vida na presença desse Deus bendito e ver o que o Senhor tem para cada um de vocês que estão aqui. Eu sei que Deus não tem, que você não tem ministério de banco, só sentar no banco, não. Você tem um ministério que pode influenciar profundamente muitas pessoas em nome de Jesus. Então lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42, mostra para nós em tela aqui um retrato da igreja primitiva, incipiente, que pode nos ensinar muita coisa em pleno século 21. A igreja que eu estou falando aqui é a igreja do primeiro século. Nós estamos no século 21. Mas quando a gente entra para dentro do texto, o texto pode nos ensinar, eu e você, a vivermos para a glória de Deus nesse século 21. Diz assim, lá o título diz assim: como viviam os convertidos, os irmãos do primeiro século. Então o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e também nas orações. Em cada alma havia muito temor, e também muitos prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e também com singeleza de coração. Verso 47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Amém e amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Em 1500, muitos irmãos aqui sabem, quando o Brasil foi descoberto, então o Pero Vaz de Caminha, ele envia uma carta para o rei de Portugal para contar sobre aquilo que eles estavam percebendo, o território que foi descoberto. Então ele falou sobre a paisagem, ele descreveu sobre a flora, sobre a fauna e também como viviam
os primeiros moradores antes dos portugueses chegarem aqui. E ele vai narrando isso na carta, claro, de uma maneira, de uma visão, de uma cosmovisão eurocentrada. Mas ele vai narrando e vai falando que aquelas pessoas que moravam aqui tinham uma aparência que era um pouco avermelhada, um pouco parda, dizia ele na sua carta. Usavam arcos, eram pessoas que viviam assim na inocência, sem roupa, dizia o Pedro Vaz de Caminha. E a carta mostra então como é que moravam os primeiros moradores do Brasil. E isso trouxe um retrato de como é que eles poderiam colonizar a nossa nação, e depois todo mundo sabe que foi assim que aconteceu. Então, pela carta do Caminha, a gente percebe como era o Brasil de 1500, como é que eles viviam, como é que eles se comportavam. Por isso a palavra descobrir é um pouco antagônica, porque eles já estavam aqui, os primeiros moradores. Mas ele escreve isso mostrando como é que eles se movimentavam. Bem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele na verdade é um elo de ligação entre a vida do Senhor Jesus Cristo, que é narrado nos 4 evangelhos, nós temos aí o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. 3 são evangelhos sinóticos, ou seja, eles estão olhando para o mesmo ângulo. O 4, que é o evangelho de João, ele então mostra em outra perspectiva o ministério de Jesus Cristo. Sendo assim, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um elo de ligação, ele liga a vida de Jesus Cristo e as epístolas, seja Paulina, Petrina, ou de Judas, ou de Tiago, ou as epístolas de Hebreus. Então, esse livro é importante na Bíblia, porque ele vai nos informar como é que viviam os primeiros cristãos do primeiro século. Como é que viviam aqueles que serviam ao Senhor antes de mim e de você? A gente olha pelo retrato, pela figura da igreja evangélica brasileira ou da igreja evangélica mundial, que muitas coisas foram alteradas, que muitas coisas foram mudadas, que muitas coisas foram alteradas, desde o ponto de vista da igreja do primeiro século, e que por isso é importante eu e você, nesse culto de Santa Ceia, nós visitarmos de novo como é que esses irmãos eles viviam, como é que eles se movimentavam, como é que era a vida deles. E olhando para esse texto que nós lemos aqui do primeiro século, nós podemos aprender de forma sobejante, como é que eles viviam a vida cristã. Então, nós aprendemos que essa igreja, primeiro, era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem como você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, e aí Justo Gonzalez, que é um historiador cubano, que analisa o livro de Atos, ele está certo quando ele diz que o livro de Atos dos Apóstolos era para ser o livro dos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque nós vimos como é que o Espírito Santo de Deus capacita, enche aqueles homens e aquelas mulheres para fazer a grande obra do Senhor no primeiro século, e eles eram destituídos de tudo aquilo que hoje a gente possui. A gente possui um mecanismo, por exemplo, eclesiástico, igreja aberta, qualquer pessoa pode entrar. O nosso culto é garantido pela Constituição da nossa nação, coisa que para eles não eram. Eles eram perseguidos. Eles não tinham carro, eles não tinham transporte, eles não tinham microfone para pregar, eles não tinham nada. Eles, na verdade, tinham somente o Evangelho nas mãos dele. Quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, chama eles e dá a comissão, ou seja, aquilo que ficou conhecido como a grande comissão, ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Jesus não deu um mapa estratégico para eles ir, vocês vão aqui primeiro, depois vocês vão lá, nada disso. Jesus também não deu dinheiro para eles. Eles tinham que ir pela obediência e pela unção e pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida deles. Então Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. E eles foram
pregar esse evangelho. Sem dinheiro, sem condição política, sem condição financeira, social. Eles eram apátridos. Mas eles tinham algo que a gente precisa recuperar, que está ao nosso dispor. Que é, de novo, essa profunda manifestação do Espírito Santo no homem interior, que é eu e você. Nós vivemos uma vida muito carnal. Nós vivemos uma vida muito circunstancial. Nós precisamos ser orientados, dirigidos, embebedados do Espírito. Por isso que Paulo fala sobre isso. Que nós devemos ser cheio. Ali no original grego é sempre sendo cheio. Não é encher e eu não vou ser mais cheio. Não é isso que o texto em Efésios fala. Mas sempre sendo enchido do Espírito para fazer a diferença aonde nós estamos plantados, aonde Deus plantou você, seja no trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer lugar, ali você tem que fazer a diferença. Mas a diferença se faz quando a gente é cheio do Espírito Santo. E eu tenho falado aqui, já falei várias vezes, que um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um ancião, cheio do Espírito Santo, ele pensa diferente, ele vê diferente, ele fala diferente, ele tem sentimento diferente, porque ele é tomado pelo Espírito de Deus. E é isso que acontece nessa igreja aqui. Então, essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. E por que ela era cheia do Espírito? Primeiro ponto que aparece aqui. Ela perseverava, continuava, permanecia. Não era uma descontinuidade, era uma continuidade crescente. Não é eu começo agora e descontinuo. Não. Essa igreja é uma igreja, por isso nós podemos aprender com ela, porque nós estamos em pleno século 21, onde tem muita gente que começa e descontinua. Essa igreja aqui não, é uma igreja que ela perseverava, ela permanecia firme, fiel, amando cada vez mais o seu Senhor. Não importa, a palavra testemunha, que hoje a gente fala de maneira, às vezes, sem compreender a semântica da palavra. Ela quer dizer martírio. Ela quer dizer para mim e para você que eu, Carlos ou você, nós estamos prontos, se for preciso, a dar a nossa vida em prol da causa, em prol do reino de Deus. Por isso eu sou uma martíria, por isso eu sou um testemunho de Deus para o mundo. E essa igreja aqui era uma igreja que perseverava no quê? Na doutrina. Na doutrina dos apóstolos. O que é isso, a doutrina dos apóstolos? É o ensinamento que eles receberam de Deus. Eles não criaram nada. Eles não inventaram moda nenhuma, como hoje muita gente está inventando um monte de moda no púlpito. Não. Eles estão repassando aquilo que Cristo ensinou para eles. Ou seja, essa igreja era uma igreja bíblica. Era uma igreja que era orientada pela palavra de Deus. Era uma igreja que perseverava na doutrina, no ensino, significa a palavra doutrina. Na doutrina dos apóstolos, que está aqui espalhado no Novo Testamento. Que me ensina a eu viver para a glória de Deus. Então essa igreja era uma igreja que perseverava na doutrina. Eu já falei aqui em alguns cultos, irmão, irmã, pelo amor de Deus, faça um programa de leitura bíblica para você. Você não pode mais entrar no ano de 2025 sem pelo menos até a metade desse ano você ler o Novo Testamento ou ler o Antigo Testamento inteiro. E não só ler, mas praticar aquilo que você está lendo. Nós somos o livro da Bíblia. Como disse John Wesley, ele disse: eu sou um homem de um livro só, disse o John Wesley. Então essa igreja era uma igreja que perseverava na doutrina, no ensino, naquilo que Cristo ensinou para os apóstolos e foi repassado para chegar até hoje em nós. Perseverava na doutrina dos apóstolos, mas não só isso. Essa igreja também, ela perseverava e ela vivia em comunhão. O que é comunhão? É me relacionar com outras pessoas. O que é comunhão? É eu me relacionar até mesmo com aquele irmão que pensa diferente de mim. O que é comunhão? É eu me relacionar
com pessoas para eu crescer, porque eu posso acrescentar na vida do irmão, e o irmão pode acrescentar na minha vida também. Eu não posso só viver uma vida cristã, que a gente até brinca, de panelinha. Eu só me relaciono com aqueles que pensam igual a eu, daqueles que têm a mesma posição social que eu, ou que têm a mesma posição intelectual, e aí então, com esses eu consigo ter um relacionamento. Não, isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. O que acontece hoje é que fatiaram a igreja, né, em faixas etárias. É claro que tem que ter faixa etária. A gente viu aqui que as crianças foram para um lado, o outro para cá, para lá, tal. A faixa etária é importante para uma comunicação, mas a faixa etária, ela não pode inibir o meu relacionamento que eu posso ter com outras pessoas. Por exemplo, com um irmão mais velho do que eu, 80 anos de idade. Eu posso ter comunhão com ele, ou com um adolescente mais novo do que eu, que tem 13 anos, posso ter comunhão com ele. A comunhão é uma coisa muito importante. O Dr. Larry Crabb, ele escreveu um livro muito joia, importante sobre isso. Ele diz, qual é o lugar mais seguro da terra? Então ele responde no seu livro, o lugar mais seguro da terra é a comunhão dos santos, é o relacionamento dos santos, é quando eu e você estamos embrenhados nessa amizade, nesse relacionamento, é quando eu posso abrir o meu coração para outras pessoas, é quando eu posso pedir ajuda, ore por mim, ore pela minha situação. Isso é comunhão, é o que está escrito no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que se derrama sobre a barba de Arão. Ali aonde? Na comunhão. O Senhor derrama a bênção para mim e para você, irmãos. Então essa igreja aqui era uma igreja que ela não era carreira solo. Tem um monte de crente que é carreira solo. Ele não se relaciona com ninguém. Ele acha que a igreja é uma rodoviária, entra, sai, ele não tem amizade, ele não amplia o círculo da amizade dele. Não, a igreja é o lugar da comunidade. A igreja é o lugar da koinonia. Essa palavra grega quer dizer comunhão. A igreja é o lugar onde eu vou me relacionar. E comunhão e relacionamento entre irmãos da fé, ele não vem por osmose. Ele vem eu dando um passo e perguntando, qual é o seu nome, irmão? Estou vendo você vindo há tanto tempo aqui na igreja, e aí eu vou me relacionando, eu vou me introduzindo ele na comunhão. Por isso que o Dr. Larry, ele fala isso, que a comunhão é o lugar mais seguro. Porque quando a gente está doente, porque quando a gente está abatido, porque quando a gente está triste, porque quando a doença chega na nossa casa, se a gente não tiver amizade, relacionamento, pedir oração, pedir para alguém visitar, ir na casa do fulano, do Beltrano. Eu sei que hoje parece que essa moda parou, né? Os crentes não se visitam mais, mas a igreja do primeiro século era forte porque ela tinha comunhão forte. Ela se relacionava, ela sabia a dor do outro. Às vezes você está aqui, vai pegar, daqui a pouco a gente vai participar da Santa Ceia. Às vezes você está aqui pegando o cálice e a sua vida está a mil maravilhas. Mas por conta que você às vezes não tem comunhão com outros irmãos, às vezes o irmão que está atrás de você está passando uma luta grande. Agora, se você sabe que ele está passando uma luta grande, seja enfermidade, ou seja questão financeira, ou seja qualquer outra área, você vai poder ajudá-lo pelo menos orando por ele. Então a comunhão é uma coisa importante. Essa igreja aqui era uma igreja que ela vivia em comunhão. Outra coisa, era uma igreja que celebrava o partir do pão, o quebrar do pão. O partir do pão tanto era comunitário como era a Santa Ceia. Eles celebravam a Santa Ceia em memória dele, pelo sacrifício que ele fez para nós termos comunhão. A comunhão não é algo que é inventado por homens. A unidade do Espírito, ela é gestada pelo próprio Espírito em nós. Por isso que Dr. Martin Lloyd-Jones está certo quando ele analisa esse texto. Ele diz o seguinte: se um cristão não tem desejo de estar na comunhão ou se relacionar com outros irmãos comprados pelo mesmo sangue, tem algum problema nele. Ou ele é crente ou ele não compreendeu o caminho da comunidade cristã. Então, irmãos, quando acabar o culto aqui, busque o irmão, dá um abraço nele, pergunta o nome dele. Não vive só nessa sua bolha, só nessa sua redoma, só os meus problemas, as minhas dificuldades. Tem pessoas que estão passando por problemas como você, e se você tem comunhão com os irmãos, e você tem amizade e relacionamento, isso ajuda, alivia. Então eles viviam na comunhão e no partir do pão. Coisa que nós vamos fazer daqui a pouco. Celebrar o pão é o corpo.
O cálice é o sangue. Ali mostra para nós o sacrifício expiatório. O que é isso? Cristo morre no meu lugar, para eu ter acesso a Deus, porque por mim mesmo eu não posso ter, porque eu sou pecador e Deus é santo. Então, no partir do pão é a celebração comunitária que Cristo estabeleceu quando ele, na última Páscoa, que ele celebra com os seus discípulos, ato contínuo, terceiro cálice, ele institui a Santa Ceia. Ele pega os elementos da Santa Ceia e ele aplica não mais para Israel, mas ele aplica para ele mesmo. Este pão agora é o meu corpo, este vinho agora é o meu sangue. Então, a igreja do primeiro século, ela era uma igreja que perseverava na doutrina, ou seja, era uma igreja bíblica. Ela era uma igreja que vivia em comunhão, ou seja, os irmãos se conheciam, os irmãos, um ajudava o outro. Era uma igreja que celebrava a ceia do Senhor, que é uma coisa que às vezes eu fico até arrepiado como pastor aqui na igreja, de saber de crente que não vem no culto de Santa Ceia. Se Deus deixou 2 mandamentos para nós, 2 mandamentos, a Bíblia diz que está claro para mim e para você. 2, primeiro é o batismo. Você tem que se batizar. Segundo é a Santa Ceia do Senhor. Você tem que participar da Santa Ceia. O batismo você faz uma vez só. É um ato só. A Santa Ceia é um ato contínuo, até a volta de Cristo, ou até você morrer, ou eu morrer, ou Cristo voltar. Então a gente celebra a Santa Ceia em memória dele, voltando ao Calvário, percebendo o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então essa igreja era uma igreja que tinha a memória refrescante, porque a Bíblia diz que eles celebravam o partir do pão. E também, está aí no texto que eu li, você leu, essa igreja era uma igreja que orava. 2025 está aí, Deus está chamando eu, você e todos que estão aqui, para nós sermos homens e mulheres de oração. A nossa casa tem que ser um local de oração. A igreja tem que ser um local de oração. Por isso que esse ano nós vamos ter bastante vigília aqui na igreja. Nós vamos orar bastante, nós vamos buscar bastante ao Senhor, né? A igreja, ela anda, como alguém já disse, de joelhos, ou seja, orando. Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Essa igreja aqui era uma igreja que orava. A palavra oração, só no livro de Atos dos Apóstolos, aparece 30 vezes. Eles oravam, Deus abria a prisão e o Pedro saía. Eles oravam, Deus curava. Eles oravam, Deus agia. A nossa geração é uma geração, como diz um escritor, que desaprendeu a orar. E Deus está chamando eu e você nesse culto aqui singular de Santa Ceia, chamando eu e você, todos nós. O que é oração? Oração é eu me relacionar com Deus. Oração é eu entregar tudo nas mãos de Deus. A oração, essa pérola da igreja que foi perdida e que foi colocado ideologias sobre a oração, porque o que a pessoa pensa sobre a oração? Ela acha que a oração é só pedicho. Ela acha que a oração é só eu pedir para Deus. Não, a oração é você, obviamente, a oração do Pai Nosso é o protótipo de modelo para nós. A oração, ela também é eu entregar e pedir para Deus suprir as minhas necessidades, mas a oração é eu me relacionar com Deus. A oração não é só um monólogo, a oração ela é um diálogo. E quando você vai para o Antigo Testamento e vai para o Novo Testamento, você vê, por exemplo, os santos do Antigo Testamento, todos eles orando. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele orava, mesmo com o decreto do rei dizendo que ninguém poderia orar, porque Daniel estava servindo ao Senhor num solo paganizado. Mas o Daniel não se intimidou. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia e ele deixava a janela aberta. Ele não estava preocupado se ia acontecer alguma coisa com ele, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então a Bíblia diz que ele virava para Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia. Uma vez eu estava num local, e aí eu pedi para o rapaz para ele, era um negócio de xerox, e estava na hora da oração. Ele era muçulmano. E estava na hora da oração. E sabe o que ele falou para mim? Você espera aí um pouco, porque agora é o momento que eu tenho de oração. E ele foi para lá, botou o tapete dele e ficou orando. E eu tive que esperar, ou então tu vai embora. Eles não vão negociar.
Nós cristãos, às vezes negociamos o nosso relacionamento com Deus. E a oração é algo tão profundo que o diabo tenta tanto para a gente não orar, porque ele sabe que quando eu dobro o meu joelho, eu não preciso marcar com a secretária celestial para Deus me atender. Não, quando eu dobro o meu joelho, a Bíblia diz que quando eu dobro o meu joelho, quando eu entro no meu quarto ou em qualquer outro lugar, a Bíblia não dá posição fisiológica para você orar. O Jonas orou deitado, enfim, várias coisas na Bíblia aparecem sobre isso, mas quando nós oramos, a Bíblia diz que automaticamente, está escrito isso em Hebreus, automaticamente, quando você ora pelo seu filho, quando você ora pela sua casa, quando você ora por você, quando você ora pela igreja, quando você ora, automaticamente você está direto na presença de Deus. E aí o diabo, nosso adversário, ele tenta nos tirar da oração com o quê? Com a pressa, com a nossa agenda superlotada, não tenho tempo, a minha oração é só isso, Senhor, vai me ajudando, lá vou eu e tal, a gente ora ali pelo alimento, e deu e tal, e Deus está chamando eu e você, para nós sermos uma comunidade de oração. Quem aceita esse desafio? Levanta a mão. Você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de oração em 2025. Levanta a mão, diz, eu quero ser, Senhor. Eu quero orar pela minha filha, eu quero começar orando pela minha casa, orando pela minha nação, orando para que o Senhor haja na minha vida. Essa igreja aqui é uma igreja que a Bíblia diz, eles oravam. E nessa igreja havia temor. Temor não é só o ato de fobia, que é o termo lá, de ter medo, mas temor é a nítida sensação de que Deus está aqui, nesse lugar. Tem um pastor amigo nosso, ele já pregou aqui já uns 15 anos atrás. Ele é pastor nos Estados Unidos. E ele contou uma experiência para nós, que ele disse que era muito frio, muito gelado lá. Ele estava pregando. Era uma igreja pequena, a porta estava fechada. E de repente abriu aquela porta com força. Entra uma mulher, era uma pessoa andarilha de rua. E ela entrou e veio vindo, sentou e todo mundo ficou olhando para aquela mulher. E ele continuou pregando. E de repente aquela mulher se levantou e deu um grito. Ela disse assim: Deus está aqui nesse lugar. Eu estou tremendo. Ela repete dizendo: Deus está aqui nesse lugar. Aquela mulher se converte naquele exato momento. A percepção do temor de Deus, que Deus está aqui nesse calor, que Deus está aqui nesse mês que inicia de fevereiro, que Deus está aí próximo a você. Temor de Deus é o entendimento da sensibilidade que Deus está aqui. Isso não é medido pela minha emoção. Deus está aqui não é medido pela minha razão. Deus está aqui é medido pela minha fé. Mesmo não sentindo, eu sei que Deus está aqui nesse lugar, olhando para você, conhecendo a sua dor, a sua crise, a sua luta. Essa igreja era uma igreja que tinha temor. Principalmente quando Deus pune Ananias e Safira na distribuição da renda, na ajuda filantrópica cristã para os pobres. O Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando os dois são fulminados por Deus, é o único milagre que ninguém glorifica é esse. Diz a Bíblia que caiu sobre a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja incipiente, a primeira igreja, caiu um temor. Como disse aquele pastor amigo meu para a igreja: brinque com Deus, brinque com fogo, mas não brinque com Deus. Então esse temor, essa igreja tinha. Temor. Outra coisa também, irmãos, essa igreja era visitada constantemente por prodígios e sinais. O que é isso? Por hora Deus vinha e se manifestava, a pessoa era curada.
a pessoa era restaurada. O Pedro e o João, na porta formosa, o moço diz: vocês têm alguma coisa para nos dar? E o Pedro e o João diz: nós não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E naquela hora, o prodígio, o milagre, a manifestação sobrenatural se derrama e aquele homem é curado. Talvez você pergunte: por que não acontecem esses prodígios e sinais no nosso meio? Porque talvez falta para nós esse caminho aqui da igreja primitiva. O caminho da igreja que persevera, da igreja que leva Deus a sério, da igreja que tem temor, da igreja que ama o próximo na comunhão, da igreja que ajuda o outro. Então eles começaram não foram eles que produziram os sinais e os prodígios. É o próprio Deus que vem e se derrama. Como Deus tem se derramado aqui, a gente tem ouvido. Pessoas que Deus tem curado, restaurado. Domingo passado eu estava aqui pregando. E de repente, acho que foi domingo passado, retrasado. De repente acabou a pregação, subiu um rapaz que eu não conheço, não sei se ele está aqui. Ele disse: eu não conheço o senhor, mas eu queria contar algo que aconteceu comigo e tal. Deus fez um milagre na minha vida. Eu estava desempregado e aquele negócio todo, e de repente Deus abriu uma porta para mim que eu nem imaginava. E aí o que aconteceu? E aí eu pensei: então era domingo, assim, então vamos comemorar, ele e a esposa, vamos comemorar, vamos fazer uma carninha, né? E vamos fazer à noite. Aí ele disse que começou a fazer, a tentar acender como é que é? Churrasco? Carvão. E fazia, não, talvez outro tipo de carvão, não era. Aí pegou o outro, também não era. E aí foi tentando e não conseguia, tentando. Aí, na hora que ele estava tentando fazer ali, Deus visita ele de novo e diz: você tem que ir na igreja me agradecer. Você tem que ir na igreja exaltar o meu nome. Não foi o que você falou? Se o Senhor abrisse essa porta, eu ia na igreja exaltar e glorificar o seu nome. Agora você está ao contrário, você está querendo fazer um churrasco aqui para comemorar. E aí ele parou, ficou com temor. E aí ele veio e ele tentou de novo e não conseguia fazer. E ele é acostumado a fazer, colocar fogo no carvão e fazer e tal. E não conseguia. Aí ele veio aqui, quando ele chegou aqui, Deus visitou ele. E aí quando ele estava aqui, a mulher dele mandou a foto. E ele mostrou para mim, a mulher dele mandou a foto dizendo: olha aqui, ó, como Deus é bom, você veio no culto agradecer a Deus, e eu que não sei nem acender a brasa lá, está aqui, ele mostrou a churrasqueira já, com a carne lá, para quando ele chegar, eles comemorar, depois que ele veio aqui adorar e exaltar o nome de Deus. E eu falei para ele: louvado seja o nome do Senhor, que você veio aqui nesse lugar, agradecer aquilo que Deus fez na sua vida, e que às vezes a gente não agradece. E que às vezes tem tanta coisa de prodígios e sinais, porque a gente acha que prodígios e sinais é só quem é curado disso, daquilo outro. Não, irmãos. Só o fato de você estar respirando, só o fato de você estar aqui nessa noite, já é um sinal da bondade e da graça e da glória de Deus na sua vida e na minha vida. Então essa igreja aqui era uma igreja que a Bíblia fala para nós que eles eram uma igreja que tinham sinais e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente correr aqui, irmãos, era uma igreja que cria, tinha fé. Está aí no texto, você lê depois. Todos que creram, diz a Bíblia. Por que diz todos que creram? Porque tem gente que não crê. Tem gente que está aqui no banco da igreja, está aqui adorando, mas ele não crê mais. Ele é um incrédulo potencial. A igreja de Atos dos Apóstolos, que não tinham todo o conforto que nós temos aqui, que daqui a pouco cada um vai para sua casa, pega o seu carro vai, o outro pega Uber, o outro vai de bicicleta, vai a pé, enfim. A igreja de Atos dos Apóstolos, que era uma igreja perseguida, porque mais tarde o Tiago vai morrer, mais tarde o Paulo, o Pedro, eles vão todos morrer, o único que não vai morrer de martírio é só o apóstolo João. A igreja era uma igreja que acreditava no poder de Deus, e nós temos que voltar a crer que Deus é poderoso para realizar infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Era uma igreja que cria, diz o texto, era uma igreja que tinha fé,
Era uma igreja que estava sempre juntos, em tudo, na alegria, na dor. A sua alegria tem que ser a minha alegria. Eu não posso ficar com inveja se Deus abrir uma porta de emprego maravilhosa para você e para mim não. Eu tenho que me alegrar. Mas a tua tristeza também tem que ser a minha tristeza. Porque nós estamos juntos no mesmo caminho. Estamos indo para o céu juntos, então eu não posso ter ciúme, ter inveja. Eu não posso humilhar você. Tem gente que usa a sua boca para falar mal do irmão, criticar o irmão, não tem temor nenhum de Deus. O Tiago fala isso sobre a problemática da fofoca. Tiago capítulo 3, um capítulo inteiro, para falar sobre a língua, como ela pode ser danosa, quando eu falo mal de alguém, quando eu uso a língua, esse órgão tão pequeno, diz o Tiago, para incendiar um bosque inteiro. Não, o livro de Provérbios diz que debaixo da minha língua também tem medicina. Eu posso ser uma bênção, ajudando pessoas, falando bem, incentivando. Então essa igreja aqui era uma igreja que ela tinha temor, ela acreditava, ela estava junta, era uma igreja generosa, tinha generosidade. Está aqui no texto, eu vou ler só essa parte. Diz assim, ó: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então era uma igreja que era desprendida deste mundo. Era uma igreja que sabia viver com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Você sabia que você é mordomo de Deus naquilo que Deus coloca na sua mão? Seja um carro, seja dinheiro, seja sua família, seja qualquer coisa. Você tem que se segurar sempre assim. Você é mordomo, ou seja, Deus colocou nas suas mãos para você usufruir, para você administrar e para você abençoar pessoas também. Como uma vez o irmão aqui no culto de homens, ele chegou aqui e ele tinha inaugurado, vamos dizer assim, a casa dele na praia. Então ele tinha uma casa e ele construiu outra casa, né, para alugar na temporada, tudo tal, né? E aí ele veio e eu já cheguei para ele direto e falei: paz do Senhor, irmão. Paz, irmão. O irmão vai me abençoar uns 5 dias lá na sua casa? Ele falou: pastor Carlos, tu vai ser o primeiro a inaugurar aquela casa. E aí assim nós fomos o primeiro a inaugurar a casa. Coração generoso, coração abençoador. Não é como aquela irmã que uma vez chegou para nós e falou: pastor, vem aqui orar para esse local aqui, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. E fez. E depois estava tudo construído, tudo tal. Ela nunca abençoou quase ninguém aqui na igreja. Deus abençoou ela para abençoar pessoas, mas ela não teve esse discernimento de abençoar. Quando Deus coloca alguma coisa na sua mão, abençoa aquelas pessoas que são mais fracas. Aquelas pessoas que não têm condições. Aqui essa igreja era uma igreja que eles eram generosos. Vocês viram aqui a escolinha, nosso irmão, o irmão ali, que vieram pintar, usaram os seus dons, os seus talentos, abençoaram. As crianças chegaram lá: oh, que coisa maravilhosa, que lindo. Até eu quero ir lá depois tirar uma foto, porque ficou bonito tudo aquilo, tudo pintadinho, tudo certinho, aqueles móveis, aquelas cadeiras velhas que nós tínhamos aqui de quase 10, 15 anos atrás, já estava cheirando novo, foi tirado tudo novinho, cheirinho de novo. As crianças chegaram ali tudo alegrinho. Ai, que legal, aqui vocês viram? É bênção. Por quê? Porque tem corações generosos que abençoam para que isso aconteça. Então essa igreja aqui era uma igreja que ela era uma igreja que abençoava pessoas. E por fim, a Bíblia diz que eles viviam em comunhão diariamente, ou seja, a vida cristã não é só domingo, né? A vida cristã é diária. A Bíblia diz que eles eram uma comunidade da alegria e da singeleza de coração. Eu sei que o mundo vende uma falsa alegria para nós, que se você não tiver isso, você não é alegre porque o outro tem e tal. Mas a Bíblia não vende isso. A Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito. Essa igreja aqui não tinha nada, mas eles tinham alegria. O shairem. São duas palavras que eu acho muito interessante na Bíblia, que tem quase a mesma raiz. Shairem e shalom. Shairem é alegria, shalom é paz. Você vai ver que sempre o apóstolo Paulo vai usar essas duas palavras nas suas epístolas. Shairem e shalom. Ou seja, a alegria que vem de Deus, que não depende das circunstâncias, e a paz que vem de Deus, que também não depende das circunstâncias, vem do alto.
Essa alegria é a alegria que tem que fazer você entrar pelaquela porta no domingo ou qualquer dia que tiver culto aqui, com uma alegria pulsante. Eu vim aqui adorar e exaltar e glorificar a Deus, porque eu sei o que Deus está fazendo e o que Deus fez na minha vida, e isso produz em mim alegria, paz. Shalom era uma igreja que vivia em alegria. E assim, a Bíblia diz que era uma igreja que caía na simpatia do povo. É um problema sério hoje, não quero fazer essa crítica ainda, mas a igreja evangélica brasileira está caindo na antipatia do povo. Aí você diz assim, mas a igreja então ela vai ser, o mundo tem que aplaudir a igreja. Não é isso. O mundo tem que ver a igreja como sal da terra e como luz do mundo. O mundo tem que ver a igreja como a voz profética de Deus, o Vox Dei. A voz de Deus é a igreja. A igreja que não negocia os seus princípios por causa do mamon, por causa do dinheiro, por causa de fama mundana. Não, a igreja, ela é a agência do reino de Deus. E o que está acontecendo hoje é que a gente vê estampado nas páginas, são tantas coisas, que você sai aí fora e faz uma enquete, o que as pessoas pensam sobre a igreja? A igreja parece estar caindo na antipatia. E essa igreja aqui, ela caía na simpatia do povo. Como assim? Ela denunciava o pecado. Ela falava que tinha que ter comunhão e o único Senhor era Jesus Cristo. Muitas pessoas perderam a sua cabeça, literalmente, porque o Curios, o Senhor, não era César para eles dessa igreja aqui. E o credo, o primeiro credo da igreja, não é o credo de Westminster, não é o credo de Concórdia, não é o credo da Assembleia de Deus, não é o credo anglicaniano, não é nada disso. O primeiro credo, ou seja, aquilo que eu creio, é uma palavra em latim, credo, quer dizer aquilo que eu creio. O primeiro credo está aqui na Bíblia, em Atos. O primeiro credo deles, sabe o que era que eles diziam? Jesus Cristo é o Senhor. Parece que é fácil falar isso hoje, né? Mas na época deles, onde o Senhor, o Curios, era César, porque era aquele que supria toda a necessidade da Pax Romana. Então muitos deles morreram, porque eles diziam, não, quem é Senhor, ou seja, quem dirige a minha vida, quem orienta a minha vida, não é César, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso que um crente que diz que Jesus Cristo é só Salvador e não Senhor, tem alguma coisa errada com a soteriologia dele, ou seja, a doutrina da salvação. Porque Jesus Cristo tanto é Salvador, me salva, redime, como Ele é Senhor, me orienta. Não é mais da minha vontade, não é mais agora o que eu quero, não é agora aquilo que eu aprendi, não. Agora é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus está me ensinando. Ele é o Curios, Ele é o Senhor da minha vida. E aí quando acaba isso aí, o texto fala que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A gente evangeliza, a gente fala do amor de Deus para as pessoas, mas quem faz a obra no coração é Deus. Como falou o reformador Martinho Lutero, a gente prega até os ouvidos, mas quem leva a palavra até o coração é Deus. Por isso que a igreja começa, a igreja de Atos, com 120 no cenáculo, buscando ao Senhor. Depois o Espírito desce, o Pedro prega, Deus acrescenta 3.000 pessoas com a pregação de Pedro, depois mais 5.000 pessoas com a pregação dos apóstolos, e depois o Evangelho, Atos capítulo 16, invade a Europa no ano 47, e se Paulo tiver certo, no ano 57, a Ásia toda estava evangelizada, porque o Senhor ia acrescentando, ia salvando. Qual é a nossa parte como igreja? É pregar o Evangelho. Qual é a parte do Senhor? É transformar a palavra que você pregou e fazer dela viva no coração de quem ouviu. E assim Deus vai acrescentando. Nosso desejo, creio que o seu também, é que essa igreja aqui fica abarrotada, não de pessoas vazias. Não é uma igreja cheia de pessoas vazias, não é isso. Mas que essa igreja fica cheia de pessoas nascidas do alto, nascidas de Deus, para influenciar essa sociedade que precisa tanto, que estão gritando, que estão clamando, para que pregue o Evangelho de maneira pura e santa
para que vidas sejam salvas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Fala bem alto. Amém, irmãos? Amém. Então se coloque em pé e aplauda o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia.